Para você, uma ótima noite. No ar, mais uma edição do Plantão 47 especial aqui pela TV Plan. Hoje é sábado. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha nos quatro cantos aqui de Poços de Caldas, as fazendas também. Estou impressionado da quantidade de mensagens que nós temos recebido nos últimos tempos dos moradores das fazendas próximas a Poços de Caldas. As cidades também aqui da nossa região que nos acompanham e também a internet. A internet hoje dá voz para o mundo todo, os poços caldenses que estão em outros países. Muito obrigado a você do facebook.com/tvplanweb. Olha, plantão especial, sempre tocando em temas interessantes aqui, temas que acontecem no nosso município. Hoje a Juliana já participou com a gente aqui em diversas oportunidades. Juliana Louro, da Vigilância Epidemiológica aqui de Poços de Caldas. Boa noite, Juliana, bem-vinda, honrado mais uma vez com a sua presença. Boa noite, eu que agradeço o convite, É sempre um prazer estar podendo vir esclarecer a população. A Gisele Scátola é do setor de imunização. Boa noite a todos. Bem-vinda. Muito obrigada. Como a Ju mesmo disse, é sempre muito bom a gente levar a informação para a população, E essa questão da informação é algo que, na minha opinião, em determinados momentos tem até atrapalhado as pessoas, porque a informação às vezes não chega da maneira correta. Sim. Infelizmente, recentemente nós tivemos um caso aqui em Poços de Caldas, aliás, nesse ano de 2019, foram dois casos, um em fevereiro, envolvendo um adulto com um caso de meningite, e agora recentemente chegamos a noticiar aqui no Plantão 47 o caso com um bebê também. E infelizmente tem muita gente maldosa, a verdade é essa, que acaba propagando ali notícias falsas, e isso faz com que as pessoas entrem em desespero. E eu sei muito bem como que é pai e como que é mãe, a gente realmente entra, mas sim, o certo é acompanhar os órgãos oficiais, acompanhar a imprensa local, que traz à tona sempre a notícia verdadeira. Eu vou começar, gente, falando desse caso, infelizmente, com um bebezinho. Eu acho que não tem quem não fique triste com uma situação dessa, né, Juliana? Não tem. Inclusive, eu tive oportunidade de encontrar com a mãe. Sim. Eu até falei pra ela, eu falei, mãezinha, eu acho que segunda-feira todo mundo chorou com você um pouco, Com certeza. Porque quando a gente, ainda mais nós que somos mães, a gente vê uma notícia dessa, de uma evolução muito rápida, como esse tipo de doença, esse tipo de patologia, é uma coisa que nos assusta muito, A gente sabe que dentro do perfil epidemiológico nacional não é uma coisa que aconteceu aquém do que talvez poderia vir a acontecer quando a gente tem previsões que isso pode vir a acontecer, Mas é sempre muito triste quando acontece, É sempre uma situação que nos deixa muito mexido, porque você pega uma criança saudável, que não tinha uma comorbidade de base, então, para você conseguir explicar o porquê que aquilo evoluiu daquela forma, e o porquê que as pessoas não precisam entrar em pânico é muito difícil, Sim, e creio eu que a própria família tenta procurar uma explicação, porque a informação que nós demos aqui é que a criança havia sido vacinada, inclusive, não é isso? A gente vai até esclarecer essa questão, porque essa meningite, que é a meningocócica, que acometeu esse bebê, ela realmente é uma doença muito grave, muito preocupante. Só que ela existe em alguns sorotipos, que causam. E nós temos vacinas para quase todos eles. Porém, pelo Programa Nacional de Imunização, a vacina que é oferecida é do sorotipo C. Mas nós não sabemos ainda, o resultado do sorotipo que atingiu essa criança, Então a gente está aguardando, isso é um exame que leva um certo tempo para poder passar com precisão exatamente qual foi o sorotipo que acometeu a criança, para a gente poder fazer as análises, A questão da vacina ou não, que realmente ela era vacinada contra o sorotipo C. Contra o sorotipo C. Que é o que o Ministério da Saúde oferece hoje à população, às crianças. Essa outra vacina, no caso, teria que ser na rede particular hoje. Porque o governo não fornece. Na realidade, nós temos vários sorotipos. Tem o A, o C, o W, o Y, o B. Todas essas são consideradas meningocócicas, ou seja, a que é mais grave, que tem uma alta taxa de mortalidade. Hoje o Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunização, oferece a do tipo C, porque ela, em termos públicos,
né, em termos de saúde coletiva, é a que mais matava crianças. Então, o Ministério introduziu essa vacina, né, no calendário para as crianças e agora para adolescentes. Então, a gente fica difícil de tirar algumas conclusões porque ainda a gente precisa saber do sorotipo. Sim, agora, eu quero até pegar nessa questão também, né, de que não há um surto aqui em Poços de Caldas. Não. Isso foi propagado, as pessoas mandaram mensagens, eu inclusive, eu mando, geralmente quando eu recebo, eu mando de volta, gente, pelo amor de Deus, né, não vamos fazer isso, porque é um desserviço, na verdade, né? Sim, eu falo assim, o WhatsApp, ele tem tantas funções boas, sim, mas quando ela tem esse tipo de função, nós não temos surto. Foi feita uma varredura em todos os hospitais de Poços. Quando ocorre algum caso de meningite, todos os hospitais eles têm por obrigação nos notificar. E esse fluxo sempre seguiu bem, a gente nunca aconteceu de não receber notificação. Quando nós ficamos sabendo que existia, as pessoas estavam falando muito em surto, que tinha bebê em tal lugar, bebê, e o que nós fizemos? Nós fizemos uma varredura em todos os hospitais de Poços de Caldas. Não existe esse surto, não existe esses outros casos. O que nós precisamos fazer é ficar em alerta nesses próximos 10 dias com os contatos mais íntimos, que é o que nós estamos fazendo, né? Observando para ver se ninguém apresenta alguns sinais ou sintomas. Mas a ligação que nós tivemos daquela primeira meningite, que foi em fevereiro, com essa agora não tem nada a ver. Uma coisa, são diferentes casos foi uma meningite também. Viral, exatamente. Foi uma meningite viral, não tem ligação com esse caso, mas é aquilo que eu te falei, né? Quando a gente nos está falando muito, é uma coisa que nos assusta, né? E o que a gente observa muito também, acho que a Gisele pode até falar melhor, é que a gente, quando começa a ter uma queda de cobertura vacinal, a gente começa a ver a nível nacional algumas doenças voltando, né? Então, por que as pessoas já estavam temerosas quanto à meningite? Porque a gente viu um caso a nível nacional acontecendo, tem o quê? Uns 20, 30 dias, né? Sim, realmente. Então, aí as pessoas começam a associar e tá circulando de novo, tá isso, tá aquilo. Mas às vezes elas não se lembram que de repente, será que meu filho tá com o cartão em dia? Uma única dose não é o que imuniza, né? Tem gente que faz uma dose e não volta. Vamos até a Sertaneja, tem promoção chegando aqui no plantão. Acompanhe comigo. Semanas imbatíveis na Casa Sertaneja. Eu, Luiz Felipe, preparei especialmente para você. Ligadinho aí no outro lado da tela, promoções imperdíveis. E o meu compromisso é de não perder negócio. A regra na Sertaneja é clara. E lembrando, nós estamos com ofertas no setor de eletroportáteis, muitas promoções. Temos panelas de arroz a partir de R$ 79,90, panelas de arroz elétrica. Temos também para você que quer fazer uma fritura sem utilizar óleo, air fryer a partir de R$ 299,90 de 4 litros. E se você quer uma pouco menor, nós temos a partir de R$ 269,90. E é claro, as promoções seguem em todos os setores da loja. TV Samsung 32 polegadas Smart, R$ 1.149 em 10 vezes no cartão. Quer trocar de roteador? Nós temos roteador Gigabit a partir de R$ 399. E para você que quer trocar de smartphone, nós temos a super promoção do mês. Moto One, apenas R$ 1.499,90. A regra é clara, nós não vamos perder negócio. E eu conto com você aqui na Casa Sertaneja. Venha pra cá! Sertaneja na Francisco Salles 555, de frente ao terminal de linhas urbanas. Eu vou pegar um gancho na fala da Juliana aqui, Gisele. Ela citou a questão da vacinação. Tem o controle que a gente faz através do cartão. Isso. E às vezes os pais levam... Eu tô focando bem nas crianças aqui. Certo. Porque a criança não tem a responsabilidade, né, de procurar a sala. Exatamente. Então, o pai leva e acaba esquecendo. Ela tomou uma dose de uma determinada vacina que ela tem que tomar 3. Isso. A partir do momento que ela não segue isso, ela acaba perdendo o que ela tomou também? Não, na realidade, ela não perde, né? Nenhuma vacina que é aplicada, ela é perdida. Tá. A gente continua o esquema. Normalmente, existe esquema básico e esquema de reforço. Então, o esquema básico, por exemplo, no primeiro ano de vida, determinada vacina, a criança tem que tomar 3 doses. Por quê que ela tem que tomar 3 doses no primeiro ano de vida? Porque é o período que a criança tem mais probabilidade de ter a doença. Então, aquela mãe faz aquela primeira dose, depois acaba esquecendo, não volta, vai voltar depois de 1 ano. A criança já sofreu todo o período de risco. Então, a maioria das vacinas hoje, elas são administradas nos menores de 2 anos, justamente por esse maior risco de baixa de imunidade que as crianças têm e de susceptibilidade de ter as doenças, né? De ter essa facilidade em adquirir a doença. Então, se eu tenho um esquema de 3 doses que tem que ser completado no primeiro ano de vida da criança, eu preciso, dentro do
período fazê-la para que a minha filha seja protegida. E para ela estar protegida, ela tem que completar as doses. Tem que estar completinho, aquele cartãozinho, para tudo funcionar bem. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o primeiro intervalo aqui, eu quero a sua participação aqui no plantão, lá no facebook.com/tvplanweb e também no nosso WhatsApp, que é o 999 27 3591. O programa é gravado, mas na segunda-feira a gente responde as mensagens, até porque esse tema trouxe uma grande dúvida para as pessoas e a gente tá aqui para prestar esse serviço para vocês, para tranquilizar a todos, tá certo? 999 27 3591, tá bom? Ó, hoje é sábado, quem sabe uma pizza não cai bem? Liga lá na Cabana, entre em contato pelo 3712-6074, é a melhor pizza da cidade. Cabana que agora também tem o drive-thru na João Pinheiro, é isso, você vai com seu carro, passa por lá, em 3 minutos sai com uma pizza quentinha, a melhor pizza da cidade, a pizza de costela, a pizza de palmito é uma delícia também. Já comeu a pizza de costela? Boa, já? É boa, né? Vale a pena. Agora, Paulo, não quero ir no salão hoje. Passa no drive-thru ou ligue 3712-6074. A gente volta daqui a pouco com a segunda parte do plantão especial. Até já. Plantão 47 especial aqui na TV Plan. Olha só, gente. Durante esse mês de março, no dia 20 de março, mais precisamente falando, foi comemorado o Dia da Felicidade. E a felicidade está atrelada ao sorriso, não é isso? Então eu indico para você a Oralcim Implantes. A Oralcim Implantes vai trazer de volta o seu sorriso através de um implante dentário. Liga lá, 35 3114 0300, 35 3114 0300. Fala com a equipe da Oralcim Implantes, eu tenho certeza que você vai realizar o sonho do implante dentário. Hoje a gente está falando da questão da vacinação aqui em Poços de Caldas. Acho que eu posso falar tranquilamente que o tema meningite foi o tema mais comentado aqui de Poços de Caldas, né, nesse mês de março. O que é a meningite, na verdade? A meningite é uma infecção, normalmente, né, de uma camada que reveste todo o sistema nervoso. É uma infecção. É uma infecção. Então a gente tem algumas membranas que envolvem desde a nossa coluna vertebral, a medula óssea, até todo o cérebro. São normalmente 3 camadas, e a bactéria ou o vírus, né, porque a doença pode ser causada tanto por uma bactéria ou por um vírus, ou até às vezes por um fungo, né, que a gente tem casos de meningite fúngica também, ela penetra no sistema nervoso central e causa toda essa infecção, essa inflamação, né, e isso, por ser sistema nervoso, ele gera uma infecção grave normalmente, na grande maioria dos casos. Quais são os sintomas da meningite? Nas pessoas, nos adultos, os sintomas são mais fáceis de identificar. Normalmente é febre alta, que é difícil de cessar, rigidez de nuca, muita cefaleia, muita dor de cabeça, vômitos, né, fotofobia, dificuldade com a luz. Já nas crianças, os sintomas já são um pouco mais inespecíficos, né? Porque normalmente eles não conseguem se expressar, mas a criança normalmente pode apresentar uma irritabilidade muito grande ou uma sonolência, além de todos esses outros sintomas, febre, vômito, dor de cabeça, mas os principais sintomas seriam esses. É importante a gente ressaltar também que ela começa muito inespecífica, né? Então, não quer dizer que seu filho esteja com febre ou vomitando, né? Que possa ser, porque às vezes as pessoas também ficam um pouco assustadas, porque né? Uma virose sim, causa sintomas. Você tem um leque de patologias que começa, às vezes uma própria intoxicação alimentar, né? Ela faz aquela febre, faz o vômito, depois melhora. Então, por isso que a gente precisa ficar sempre atenta, mas também a gente não precisa ficar muito assustado, porque a criança fez febre, fez vômito ou notou que está prostrado, buscar um atendimento, né? Avaliar por um profissional, porque como ela começa muito inespecífica, não dá pra gente afirmar que é ou que não é, né? Precisa de uma avaliação. Às vezes a criança entra com um quadro, como você falou, que pode às vezes no primeiro momento ser diagnosticado com uma virose, o que não está errado, porque ela de repente não apresenta um outro sintoma mais específico. A evolução da doença leva alguns dias. No caso da meningocócica específica, a evolução é bem mais rápido, né? Ela pode ser em horas, né?
horas? Em ela horas. se manifesta em horas Ela e o quadro vai se complicando. Exatamente. Pode. Ela vai agravando assim em horas. É essa a grande preocupação, né? Porque ela tem uma evolução muito rápida. Tanto né? em crianças como em adultos. Independente. Você pega aquela fala que você às vezes pega de mãe falando assim, nossa, mas meu filho entrou andando no hospital, o que aconteceu nesse período? Porque ela tem uma evolução às vezes tão rápida que até as intervenções ficam difíceis, né? Porque ela pode ocorrer em horas, né? Então por isso que, como eu falei, a gente busca resposta, a gente assusta muito por conta dessa evolução, né? Como que ela é transmitida? Como que a pessoa pega a meningite? Ela é transmitida através de gotículas, né? Através do contato íntimo, principalmente esses tipos. A viral você pode pegar no ar ou então de alguma infecção viral que de repente não tenha evoluído bem, pode vir a fazer uma meningite, mas essa especificamente através de gotículas. Gotículas pode ser um espirro ali, pode a pessoa pegar na mão ali. Uma fala, porque o que acontece? O meningococo, ele está presente em algumas pessoas e ele não manifesta, ele é presente em orofaringe. A bactéria da meningite, nesse caso meningococo, a Neisseria meningite, ela fica na orofaringe das pessoas, normalmente. O que acontece é que a grande maioria das pessoas, ainda bem, elas não manifestam os sintomas. Elas são apenas portadores assintomáticos. Então, elas transmitem essa bactéria, mas elas não desenvolvem o sintoma, porque a grande maioria, né, das pessoas, inclusive a incidência maior é nos menores de 5 anos, justamente pela questão da resistência da criança. Né? Então, às vezes os adolescentes... Por que o Ministério da Saúde introduziu a vacina de meningite nos adolescentes? Porque através de estudos, percebeu-se que os maiores portadores da bactéria são os adolescentes. Porém, eles não manifestam a doença. Então, o Ministério entrou com a vacina de meningite para os adolescentes justamente para quebrar essa cadeia de transmissão. Né? Mesmo eles não desenvolvendo sintomas da doença, mas eles são os grandes portadores também. E não quer dizer também que você pode ser portador e nunca manifestar em ninguém próximo a você, né? Acontece, infelizmente, é uma gama muito pequena que pode vir a acontecer o que aconteceu com essa criança, né? Ou falando especificamente do caso de Poços de Caldas? Sim, provavelmente pode ser isso que a gente tem, porque a gente não consegue precisar como é que a criança adquiriu essa patologia, né? A gente não faz esse tipo de meningite, a gente não é feito busca por contatos para saber de onde que veio, como possivelmente veio. Justamente por isso, por ter portadores que são assintomáticos. Então, não há um método, né, de estar identificando quem foi o transmissor, e sim acompanhando os casos. O que nós fazemos é quebrar essa transmissão com a quimioprofilaxia. Então, nós pegamos todos os contatos íntimos que essa criança teve num determinado tempo. E é importante reforçar essa questão do contato íntimo, porque essa questão do contato com o portador da doença, né, manifestando, as pessoas se apavoram muito no sentido assim, o meu filho teve contato com o tio dele. Não, então a especificação de contato é contato próximo, aquela pessoa que permaneceu por pelo menos 3 horas em contato com essa criança, ou dentro da casa, num ambiente fechado. Por aí vai. Isso, não é uma... Ela é uma... Se você parar pra pensar, a transmissão por gotículas, por fala, por espirro, nossa, então se falei perto da pessoa, e não é bem assim que funciona, né? Então existe todo um protocolo que é determinado pelo Ministério da Saúde, aonde que se identifica os contatos dessa criança, né? Nós chegamos a noticiar aqui, vocês... estão fazendo ou fizeram acompanhamento junto às pessoas, aos familiares. Sim. No caso dos familiares mesmo. Sim, nós levantamos junto à CCIH, né, que é o órgão responsável do hospital por fazer essa parte. E nós fizemos a medicação em todos os contatos íntimos no período oportuno, né? A gente tem até no máximo 10 dias para ser feito, mas nós fizemos... Preferencialmente em 48 horas, nós já fizemos desde segunda-feira. E exatamente por isso, para quebrar a cadeia. Então a gente levantou todos os contatos e foi feita a medicação. É impossível a gente não ficar emocionado, né? Com uma notícia dessa, a gente ter que dar essa notícia, mas eu fico imaginando também vocês, né, que trabalham diretamente com casos assim, não é brinquedo, né, gente? Não é fácil. difícil separar as coisas no momento desse. Tem que respirar porque a gente fundo. trabalha com a família numa situação de muita dor.
né? Sim. E a gente, ao mesmo tempo que a gente tem que respeitar essa situação de dor da família, a gente precisa fazer as ações de controle da doença. Entra né? o lado profissional de vocês que tem que... Então, assim, é uma situação muito delicada, é complicado mesmo, né? Mas a gente precisa fazer, infelizmente, né? Mas a família, eles acabam tendo um bom entendimento, né? A gente nunca teve dificuldade com relação à família, de achar que vocês estão vindo aqui num momento que não é oportuno. Não, eles têm um bom entendimento. Nós tivemos todo momento em contato com a família. Vocês já foram na casa deles? Eles foram abertos, a gente fez a relação das pessoas envolvidas, foi feita a medicação. Então, todo o apoio que nós podíamos dar para a família, todo o suporte que elas podiam nos dar para que a gente conseguisse fazer esse trabalho, foi feito em período oportuno. Então, a gente sabe que é um momento de muita dor, é muito difícil, porque você tem que tirar aquela pessoa para falar, olha, quem foi, o que está acontecendo, né? Mas a gente, graças a Deus, correu tudo bem, a gente conseguiu fazer em período bem oportuno. Muito bem. Olha, você pode participar com a gente no facebook.com/transapostos. Recado para você da Drogaria Americana. Na segunda-feira tem a segunda-feira do aposentado na Drogaria Americana. Preços imbatíveis em toda a linha de medicamentos genéricos. Passa por lá. A Drogaria Americana, tá aí o telefone para você na tela, entrega agora. Sabia disso? Tem entrega agora na Drogaria Americana. Ou então passe em um dos 4 endereços aqui de Poços de Caldas, tá certo? Na Francisco Salles, na Remígio Prézia, na Assis Figueiredo e na Avenida João Pinheiro. É a Drogaria Americana, a rede de farmácias do seu jeito. Hoje, Juliana Loura é a nossa convidada. Juliana já é sócia do plantão também. Você sabe que eu tenho alguns sócios aqui no plantão, você faz parte dessa sociedade. O Jorge Miguel tá sempre aqui no plantão também. O Jorge já chega, já vai tomando café lá no fundo. O Jorge também já tá desse jeito. Falei pra ele, eu falei, vamos, Jorge. Ele falou, não, hoje no princípio, porque a gente sempre faz parceria, eu e o Jorge, né? Gisele Scatolo é do setor de imunização também aqui do município. Aliás, é um trabalho muito sério. É um trabalho muito correto que acontece aqui na nossa cidade. O plantão ele tem muito a questão, às vezes, de criticar e de mostrar também coisas que são feitas para o bem aqui da nossa cidade. E o setor que vocês atuam é um setor muito sério, né? E quem faz uso... Eu, ano passado, eu passei numa sala de vacinação, queria atualizar a minha carteirinha, né? E, na verdade, eu já não tinha nem mais a minha carteirinha antiga. Fui lá, fui muito bem atendido, foram feitas ali as vacinas, né, que eram possíveis ser feitas. E aí às vezes eu questiono, Gisele, por qual motivo? As pessoas às vezes reclamam, mandam mensagem reclamando, sendo que o município, o estado ou o governo federal que seja, distribui, né, tá fácil ali. E eu sei que vocês têm metas a cumprir também, o próprio município tem essas metas a cumprir. Sim. E às vezes não consegue chegar nisso, mesmo com a imprensa divulgando, mesmo com campanhas em rede nacional, e muitas pessoas não se atentam a esse compromisso. A gente vive um momento bem crítico no setor de vacinas, justamente pelo sucesso do programa, né? Porque o Programa Nacional de Imunização, ele erradicou e controlou muitas doenças. Foram muitas. Né? E devido à vacina. E como essas doenças hoje a gente não vê mais, né, é difícil, a não ser algumas que estão retornando, como a Juliana falou, a respeito da questão da baixa cobertura vacinal, quando um número menor de pessoas se vacina, então são menos pessoas protegidas, esses vírus, essas bactérias voltam a circular e a gente volta a ter essas doenças, aí as pessoas se preocupam, né, mas se a gente manter... todo mundo vacinando, que precisa vacinar na data correta, a gente tem o controle dessas doenças. Então, algumas doenças, como a gente até citando agora, a meningite, mas, por exemplo, a poliomielite, que é uma doença que causa paralisia, que é tão grave quanto, né? E a gente, infelizmente, por não ver acontecer, por não assistir mais essas pessoas que foram sequeladas por essa doença, deixam de se vacinar. É uma das vacinas que a gente está com mais baixa cobertura. A polio. Né? É gotinha. Olha né? isso, gente. Então, assim, inclusive surgiu há um período atrás. Os filhos, tem pais que não levam infelizmente, os filhos infelizmente, né? Então, assim, porque a gente tem várias vacinas. O sarampo é uma delas, sarampo né? é algo que a gente falou muito no passado, o surto. também, né? Tudo bem que a gente teve aí a migração
participação do pessoal, né, de outro país, trazendo a doença, mas o que aconteceu? A doença entrou porque naquele estado, provavelmente, as pessoas não procuravam a vacina, não se vacinavam, havia uma baixa cobertura vacinal. Aí circula, então, né? aí o vírus começa a circular. E, inclusive, nós perdemos o certificado, porque nós estávamos eliminando o sarampo do Brasil. A gente ia receber o certificado da Organização Mundial de Saúde de eliminação dessa doença. Quando você diz nós, o país. Isso, todo. o país perdeu essa certificação. O país perdeu porque o vírus já está circulando há mais de um ano naquele estado, né? Então, há mais de um ano vem acontecendo casos de sarampo, não consegue interromper justamente por conta da baixa cobertura vacinal. E quando esse vírus começa a circular por mais de um ano no país, considerado o vírus do Brasil. Então, agora o Brasil tem sarampo. Então, caso infelizmente... que a Gisele está citando aqui é Roraima, Isso. Né, os venezuelanos que Isso. são, né? Infelizmente isso tem acontecido, o Brasil perdeu essa certificação. Perdeu então. ontem. Ontem, antes de ontem. Vale lembrar que não são só os notificação. venezuelanos que estão tendo, né? Sim. Como ela chegou e não tinha cobertura vacinal, os brasileiros começaram a adquirir a doença também. Então é por isso que a gente Mesmo não consegue. estando vacinados. Não, a gente não tinha. não tinha vacinação. Não tinha vacinação. Não era um Então lugar de aí você cobertura fica também. suscetível aonde que você volta a circular. Para a gente controlar a introdução de uma doença num país, num município, num determinado local, eu tenho que ter um número X de pessoas estabelecido para ser vacinado. Então, a cobertura vacinal do sarampo, para as crianças principalmente, é 95% das crianças têm que estar vacinadas para que o sarampo não circule. Então, isso nos preocupa. A mesma coisa a meningite. Para a meningite do tipo C, que teoricamente a gente já controlou, a gente tem menos casos devido à vacina, para ela não voltar a circular, a gente precisa que todas, praticamente, 95% das crianças sejam vacinadas. A gente está com uma cobertura de 81%, então significa que a gente tem uma porcentagem de crianças que não estão vacinadas e que podem adquirir a doença e, além de correrem o risco dessa fatalidade, ainda corre o risco de a gente gerar um surto, de ter uma transmissão em massa. Nós estamos né? E isso sim é muito sério, gente, porque teria que ter uma estrela aí para cada município, que possa ser referência nisso. De certa forma, o trabalho que vocês realizam aqui na cidade é um trabalho muito sério. As políticas públicas funcionam, né, bem aqui no nosso município, principalmente voltadas para a área da saúde. Mas onde que está a cabeça de um pai que não leva um filho para vacinar contra a Hoje meningite, a gente vê contra o muito sarampo, movimento, né? A gente tem muito movimento anti-vacina, Tem isso né? também, né? É um modismo, não sei se eu posso colocar isso como modismo, mas às vezes é a própria mentalidade da pessoa, A gente né? tem muito movimento A própria anti-vacina. religião também, às vezes as pessoas Isso. levam muito a sério isso, né? Mas eu acho que o principal infelizmente, a tranquilidade de saber que as doenças estão controladas. Então, porque tanto que a gente percebe que é isso, que quando acontece um caso como esse, infelizmente, que aconteceu, toda a população apavora. E aí corre para a sala de vacina, para pôr em dia. Então, aí eu acho que nós precisamos mudar esse conceito que a gente tem que esperar acontecer para se prevenir. Não, o intuito da vacina é prevenir para não acontecer. Né? A febre amarela, a gente teve um exemplo muito claro, Sim, né? a gripe chegou, mesmo, há a gente 2 chegou anos a vacinar atrás. aqui em Poços 4 mil pessoas num dia, né? Lembro Porque começou a aparecer casos, as pessoas, né? Então, assim, uma vacina que já estava no sistema, que ela é uma proteção individual e é só procurar quando começa a circular, é muito complicado, né? A gente tem que cuidar da saúde. E aí saúde. gera uma demanda para todo mundo, né? Porque aí todo mundo resolve procurar, os postos ficam cheios, aí a gente às vezes não consegue realmente igual 4 mil pessoas para vacinar num dia. Não é uma coisa que se espera, né? Não é normal aqui pro nosso para lugar rotina. nenhum, eu acredito, né? Então isso gera transtorno até para a própria população. É fila, né? Isso. Então, assim, procurar realmente, não deixar as coisas para a última hora. Aquele jeitinho brasileiro que a gente tem, né? É tão de fácil, né? Se a gente passa no dia a dia, numa sala de vacinação, você vai ser atendido ali rapidamente, sem fila, né? As pessoas não têm o costume de carregar o cartão, né, de Não, vacinação. isso é extremamente importante. Tem que levar. Aliás, tem um países documento. hoje que, aliás, nos aeroportos eles estão exigindo isso. Sim, né? a grande Dependendo do maioria local, né? A hoje em vacina dia de febre amarela, principalmente, amarela, é uma né? vacina de exigência internacional. Então, você não embarca? Não, se você não tiver a vacina, e juntamente com o certificado internacional de vacinação. Vamos para mais um intervalo? Olha só, vamos pedalar junto da Ciclopostos. E amanhã, domingão, é dia de pegar a bike e dar aquela pedalada super bacana. Ciclopostos está ali na Avenida Santo Antônio, no bairro da Cascatinha. Entra lá no facebook.com/ciclopostos e conheça mais. Daqui a pouco a gente volta. Até já! Volta com a terceira parte do Plantão 47 aqui na TV Plan.
Olha, esse mês é o mês da organização na Artipel, tá sabendo? Nos 2 endereços aqui da área central da cidade, você passa e compra produtos imperdíveis, todos os produtos do setor de organização. Na Rio de Janeiro 121 e também na Assis 674. Para quem está chegando agora, só para lembrar, hein? Daqui a pouco às 11 horas da noite tem a reapresentação do programa. Você pode acompanhar na íntegra também no facebook.com/tvplanweb. Hoje com a Juliana Louro e também com a Gisele Scátola. O nosso tema é a questão, né, estamos falando sobre meningite, falando sobre diversas patologias e a vacinação aqui em Poços de Caldas também. É claro que a gente tenta sempre puxar sardinha para o nosso lado, porque teve essa questão, né, da fake news, notícias, pessoal espalhando que poderia acontecer um surto de meningite aqui em Poços de Caldas. Isso é zero, viu, gente? Não existe essa possibilidade. Né? Eu não sei se eu posso falar zero, mas que é praticamente escassa a possibilidade. Isso não vai acontecer, porque existe um controle por parte, né, do setor que vocês atuam. Sim, é muito importante, né? Eu participo de um grupo, pra você Sim. ver como é que são as coisas, de coordenação de todas as vigilâncias epidemiológicas aqui da Regional de Saúde, né? E ontem eu tive um questionamento de uma profissional de saúde do município aqui vizinho, falando que as mães estavam procurando ela, porque já tinha sido confirmado que era um tipo muito diferente de meningite, e ela queria informações. E aí foi até uma coisa assim, interessante, porque o próprio profissional da saúde, ela não estava assim tão... Não estava antenado no que estava acontecendo. E talvez não conseguiu acalmar aquela família, aquela pessoa que a procurou naquele momento, né? A gente orientou que não está acontecendo surto, que o que acontece é o que a gente pode vir a acontecer Sim. em todos os municípios, numa população susceptível, e que a gente ainda não sabe, né? Eu acho que é muito importante se falar isso novamente, que o exame ele foi mandado para a FUNED, que é a Fundação Ezequiel Dias, onde que se faz aquele sorotipo, que são vários tipos de meningite bacteriana, né? Então a gente precisa saber exatamente qual que foi. Esse exame a FUNED me pediu em torno de 12 dias, porque é um exame que ele tem que ser colocado num aparelho lá para fazer, então ele tem toda uma complexidade. E assim que esse exame chegar, é claro, a gente vai estar informando, às vezes as pessoas falam assim, vocês não falam que vocês estão escondendo, né? Não é isso, a gente precisa trabalhar com informação oficial. Então, o achismo, ou o rumor, ou isso ou aquilo, não é aquilo que a gente trabalha, né? E como você mesmo disse, a gente precisa trabalhar na contenção daquilo. Então, a gente não está escondendo nada, né? A gente eu acho que nós somos muito transparentes aqui no município. Claro. O que acontece é que às vezes a gente não tem tempo de parar naquele exato momento para informar, porque a gente está no trabalho de contenção. Mas todas as informações que foram solicitadas, tudo que a gente precisou, a gente atingiu em tempo oportuno, né? A própria imprensa, as próprias pessoas que estavam entrando em contato. Eu imagino a quantidade de mensagens que vocês devem receber num dia desse. Os telefones, Não, né? é coisa de louco. Deve parar, o WhatsApp, o Messenger e por aí vai, né? Não, que aí todo mundo, né, as pessoas, independente, né, do nosso conhecimento, pelo atendimento, pelo público, como familiares, conhecidos, né, as pessoas que conhecem e que, infelizmente, o desconhecimento, né, a falta da informação gera esse pânico, né, gera essa situação de preocupação. Como são muitas doenças, são muitos tipos de vacina, são vários sorotipos, como a gente mesmo citou aqui, isso realmente preocupa e fica difícil da população saber. Então, realmente é importantíssimo esclarecer tudo isso, né, para acalmar toda a população. O fato da pessoa estar vacinada não quer dizer que ela não vai pegar a meningite. Não. Normalmente, a eficácia das vacinas, elas têm uma porcentagem. Sim. Então, tal vacina, um exemplo, bem assim, sarampo confere 95% de proteção. Que é um índice altíssimo, diga-se de passagem. Sim, mas existe os 5% das crianças que não soroconvertem. Né? Então, tanto que no caso do sarampo, por exemplo, existe até umas campanhas que o Ministério costuma fazer a cada 4 anos de revacinação, mesmo a criança tendo as vacinas corretas, porque existe essa probabilidade. Porque o que faz uma vacina ser eficaz? Além, né, de você administrar, você tem que ver a questão do indivíduo, os extremos de idade não respondem adequadamente às vacinas, ela pode ter uma doença de base, uma patologia, uma imunossupressão, que vai fazer com que ela não tenha tanta eficácia nessa vacina. Existe a questão da conservação das vacinas, em que o Ministério é extremamente rigoroso, né, porque a conservação da vacina ela é extremamente importante também. Então, existem alguns fatores
para se ter uma eficiência, uma eficácia na vacina, né? Mas a grande maioria delas tem uma alta eficácia. E quando a gente fala também, só complementando a Gi, essa cobertura vacinal, então quando você pega uma pessoa que não soroconverteu, mas você tem uma cobertura vacinal muito boa, aquele vírus não circula ali. E essa pessoa também fica protegida. E essa pessoa fica protegida automaticamente. Então, a gente fala em vacina e proteção no coletivo, né? A gente não está só se protegendo, a gente está protegendo todo o nosso coletivo. Porque a partir do momento que você não soroconverte e a doença consegue circular, a pessoa vai ficar, pode sim fazer a doença, né? Então, quando você tem todo esse conjunto, que nem a Gi falou, você consegue ter um bom bloqueio da doença. Ô Gisele, o ser humano peca muito pelo excesso de confiança. E Sim, muito, né? Tem aquele que sempre esquece de se vacinar. Eu tô falando do adulto mesmo. Sim. Eu falei há pouco aqui da carteirinha. A minha carteirinha eu já não sabia onde que ela estava mais, que você vai mudando de cidade e tudo, e aí vira... Né? Como que é feito nesse caso? Falando para o adulto, mesmo para o adolescente também? Então, nós temos, além do calendário infantil, o Ministério oferece vacinas para ao longo da vida das pessoas, durante a fase adulta, a fase de adolescente, os idosos, né? Então, todas as pessoas, com certeza, têm vacinas que precisam ser feitas, né? A gente precisa estar em dia. E isso é muito importante porque... Quando acontece um caso, como aconteceu um exemplo da febre amarela, ou um caso de uma morte por influenza, que agora nós estamos quase entrando no período, né, de circulação do vírus da influenza, as pessoas ficam desesperadas, porque aí nem sabe se tomou, se não tomou, aí vai para a sala de vacina. Mas assim, hoje, né, o município, desde 2014, ele é todo informatizado o sistema de vacinas. Então, todas as vacinas, elas são, né, as que foram administradas de 2014 para frente, nós temos um banco de dados. Se a pessoa perde o cartão, a gente consegue recuperar algumas vacinas pelo sistema. Mas antes desse período, a gente, infelizmente, fica muito difícil a gente conseguir essas informações. Então, o cartão de vacina, ele é um documento tão importante quanto a identidade que a gente tem. Eu costumo dizer que é mais fácil tirar a segunda via da identidade do que o cartão de vacina. Ah, é bem mais fácil mesmo. Viu? E aí, o que acontece? Nesse caso, para o Ministério, se nós não temos um registro, seja no banco de dados ou seja no cartão, essa pessoa é considerada não vacinada. Ela entra na estatística das pessoas não vacinadas. Não vacinada. Então, eu tenho certeza que eu tomei. Infelizmente, a gente não tem autorização de, pela fala da mãe ou fala da pessoa que tomou a vacina, alegar que ela está vacinada e emitir um comprovante para ela. Como que a pessoa vai ter certeza que ela não sabe entrar o cartão dela? Né? Fica difícil, ela vai lembrar da vacina. É muita vacina, principalmente das crianças. Infelizmente, assim, às vezes a gente não consegue lembrar. Então, o Ministério não aceita. A gente precisa iniciar o esquema ou fazer as vacinas pertinentes para aquela idade. Então, se a pessoa perdeu o cartão e a gente não tem esse registro, nós iniciamos a vacina. Aí você fala assim, ai, nossa, mas eu vou tomar de novo, não vai fazer mal? Não é o ideal. O ideal é que todos guardem o seu cartão e tenham o seu registro. Tá? Mas, para o Ministério da Saúde, uma pessoa, a partir do momento que ela é considerada não vacinada, eu vou refazer essa vacina nela. Porque o risco dela achar que está vacinada e não está e adoecer é muito maior do que ela ter um evento por repetir a vacina. Nesse caso, é melhor prevenir do que remediar. Exatamente. A orientação é refazer. Refazer. Muito bem, então fica aí o recado, né, para o pessoal. Às vezes a pessoa fica, mas eu não vou lá, que faz muito tempo que eu não tomo, e não é por aí que as coisas devem acontecer, né? Não é. Fica o recado para os adultos, então, viu? Vocês, é fácil, gente, só procurar uma sala de vacinação, né? Tem todas as regiões da cidade, tranquilo, atendimento é sossegado, não é isso? Manda mensagem para cá no facebook.com/TV Plan Web, falar para você do Lar Shop. Gente, tá bacana demais as promoções do Lar Shop, hein? Pisos, linha 2019, a linha de porcelanatos, esquadrias, gabinetes, estruturas metálicas, tudo isso ali na Vereadora Edmundo Cardilo 36, no bairro da Cascatinha. Vai lá no Facebook do Lar Shop, tá certo? Você vai curtir muito. Um abraço ao Gabriel e a toda a equipe. Plantão 47 especial, tocando nessa questão. Claro que o foco do programa, nós demos início aqui falando especificamente da meningite. A partir do momento que a pessoa é diagnosticada com a meningite, é claro que nós tivemos um caso, né, do bebezinho que acabou falecendo, mas tem cura.
Sim, sim. Tem cura, a meningite ela tem cura. Sim, quando a gente fala principalmente da viral, ela tem uma evolução muito benigna, né? Uhum. Ela tem cura, ela tem tratamento, ela tem todo aquele processo do atendimento, né? O que às vezes a gente é muito raro a gente ver cura é nesse tipo especificamente, porque Sim. como a evolução é muito rápida e como a ação da bactéria dentro do organismo é uma ação, ela mexe com coagulação, então é muito difícil você conseguir estabilizar uma vez que ela já está em todo o organismo, porque a ação dela é muito devastadora dentro do organismo. A meningite, a gente tem, como a gente falou, por vírus e por bactérias, né? A gente tem vários outros tipos de bactérias que causavam meningite, principalmente em crianças, e que também eram graves e levavam à morte, e que já estão inclusas nas vacinas que as mães fazem. Então, nós temos a vacina Pneumo 10, que o pessoal acha que é para pneumonia, mas na verdade ela é para pneumonia. A bactéria da pneumo causava uma meningite muito incidente nas crianças. Bem severa, com sequela, né? Com sequela, graves. Então nós temos a vacina Haemophilus influenza, que está dentro da pentavalente, que também era uma meningite muito incidente em crianças. Então são bactérias. São bactérias que causam esse tipo de meningite, né? A gente tem a do tipo C, né? A meningo C, que é da meningococo. Né? Então, assim, a meningite, ela é uma doença de evolução normalmente, né? Sendo bacteriana, mas com cura, com opção de tratamento. A meningocócica, né, que foi o que infelizmente acometeu essa criança, ela é mais agressiva, ela tem uma alta taxa de mortalidade, né? Então, desse tipo específico desta bactéria. Dessa bactéria. Não é que todas as meningites têm essa alta incidência. Porque quando a gente pega, por exemplo, a situação, quando ainda não tinha pneumococo, a gente tinha muita incidência de meningite por pneumococo, desculpa. Sim. Era uma meningite que deixava bastante sequelada, era uma criança que ficava 30, 60 dias no hospital, costumava dar surdez, né? Então, assim, as grandes sequelas que a gente vê da nossa faixa etária de meningite, provavelmente foi por pneumococo. E essa, hoje, a gente já não vê mais circulando, graças ao sucesso da imunização, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, mas não fez isso, não fez aquilo, então tem várias vacinas no calendário que está segurando já, a gente já mudou muito a nossa situação epidemiológica, uma vez que essas vacinas entraram. A Fundação Ezequiel Dias pediu 12 dias, cerca de 12 dias. Sim, em torno de 12 dias para confirmar qual que é o sorotipo. Isso vai mudar alguma coisa, dependente da confirmação? Eu acho não muda a rotina aqui do município, o trabalho de vocês? O trabalho nosso seria feito independente do exame, já foi feito, no caso, a profilaxia independente do sorotipo. O que pode, de repente, acarretar, nós não sabemos, é se, de repente, poderia ser um subtipo vacinal, por exemplo. Se dá o subtipo que existe uma vacina, que a criança foi vacinada. Que é a vacina do SUS, por exemplo. Aí a gente tem que rever protocolos, tem que rever como é que estão armazenados, como é que estão sendo aplicadas, por que isso aconteceu. Investigar alguma coisa com relação. Porque o que acontece? A partir do momento que a criança está vacinada contra esses outros tipos de meningite, subentende-se que ela está protegida. Mas como a gente falou, existe uma pequena porcentagem dessa vacina que pode ser que a criança não tenha soro convertido, né? Então, se acontecer de ser um sorotipo em que ela já tenha sido vacina, existe uma investigação por parte de toda a equipe do Ministério, da Regional de Saúde, para tentar identificar o que aconteceu, né? Então, isso é notificado ao Ministério da Saúde e a gente faz essa investigação. Mas então a gente precisa aguardar de qualquer forma o sorotipo. Tem que aguardar para ver o que vai acontecer. Ô, gente, é o seguinte, eu vou chamar mais um intervalo, daqui a pouco a gente tem a parte final do plantão. Lá no Armazém Empório Gourmet, lá na zona leste da cidade, você vai rechear aí a sua cozinha, tenho certeza disso, tá bom? Nesse período da quaresma, linha muitos peixes, mas tem muita variedade em peixes, os queijos, os vinhos, os produtos a granel também. Conheça mais pelo facebook.com/Armazém Empório Gourmet. Intervalo chegando, daqui a pouco a gente volta com a parte final aqui do plantão. Até já! Do plantão 47 especial aqui na TV Plan. Olha, gente, tem um recado importante para você. No dia 1º de abril, 1º de abril é dia da mentira, né? O pessoal fala que é dia da mentira, né?
Só que não é mentira o que eu vou contar aqui não. Dia 1º de abril, nós vamos estrear aqui na TV Plan a segunda edição do Plantão 47. Esse plantão que vocês acompanham ao vivo de segunda a sexta-feira, às 7 horas da noite. Você vai poder acompanhar também na edição da manhã, logo após o meio do dia. Terminou o Transanews, eu corro aqui para o Plantão 47. Na verdade, o nome não vai ser mais Plantão 47, o da edição do almoço, e sim Plantão da Tarde. Eu conto com a sua audiência, anota aí na sua agenda. Dia 1º de abril, vai bombar esse programa. Ó, transmissão no Face, no YouTube, no Instagram. Espero por vocês. Hoje com a Juliana Louro, ela que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui de Poços de Caldas, e também a Gisele Scátula, do setor de imunização. Nosso tema é a questão da vacinação aqui na nossa cidade, tá certo? Manda mensagem para cá, 99927-3591 ou lá no facebook.com/TV Plan Web. Gente, tem uma promoção muito bacana da Guadalupe Estofados. Esse mês de março, a promoção da poltrona está de volta. Presta atenção, na compra de qualquer sofá no pagamento à vista, você ganha uma linda poltrona. Gente, estofados de alto e médio padrão, é outlet, é preço de fábrica, aqui na Rio Grande do Sul, 677, ao lado da TV Plan. Guadalupe Estofados, mais uma grande parceira aqui do Plantão 47. Olha só, gente, essa questão da cobertura da vacina. Existem grupos diferentes, vocês falaram aqui das crianças, né, tem os adolescentes, adultos e os idosos também. No dia a dia, ali, aleatoriamente, todos eles podem passar por lá e regularizar a situação. Sim, não tem uma data específica. Existem as campanhas, isso. Só que a vacinação, ela continua durante todo o ano. O calendário infantil, o calendário do adolescente, o calendário do adulto jovem, o calendário do idoso, ele está disponível o ano todo na sala de vacina. Né? O que acontece é que o Ministério promove algumas campanhas, no caso da influenza, que a gente chama que é uma campanha sazonal, Sim. Porque é naquele período que aquele vírus circula, e para a vacina ser eficaz, nós temos que nos vacinar todos os anos, porque o vírus ele sofre mutação, então por isso a campanha é feita anual. E normalmente o Ministério costuma fazer uma chamada, uma campanha no meio do ano para crianças. Às vezes para reforçar alguma vacina que está com uma baixa cobertura, ou para fazer as campanhas de segmento, por exemplo, como o do sarampo, que a cada 4 anos o Ministério promove para justamente pegar aquelas crianças que não soroconverteram, né? Mas, independente dessas campanhas, a sala de vacina funciona normalmente para atender todo o público. Todo o público. Geralmente de segunda a sexta-feira. Isso, normalmente de segunda a aos sexta. Sábados em campanhas apenas. Isso, só quando ocorre o dia D ou algum evento que o município pretenda realizar. Normalmente a gente costuma fazer uma divulgação anterior. Vocês falaram aqui a questão do giro da vacina. O armazenamento da Sim. vacina é algo muito sério. Muito. Né? Tem vacinas que a rede pública não disponibiliza. Sim. E aí as pessoas acabam tendo que procurar a rede privada. Como que funciona Existe o isso? calendário do Programa Nacional de Imunização, Sim. onde o Ministério da Saúde ele faz uma análise epidemiológica de maneira com o objetivo da saúde coletiva. Então, Ok. as vacinas que são determinadas para o calendário do Programa Nacional de Imunização é de acordo com a epidemiologia do país, as doenças que estão mais incidentes, que estão acontecendo. Já o calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria, ela atende com outro objetivo, ela atende no objetivo do indivíduo. Né? Então, existem algumas vacinas que existem na rede privada, através do calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria, porém não há na rede pública, porque o Ministério ele, inclui as vacinas que causam a doença que está causando Sim. um maior problema de maneira geral para a saúde da população. Muito bem. Há um controle com relação à rede privada também, então. Isso. Com relação à rede privada, aí eles têm as clínicas de Eles acordo seguem com as tem o normas. controle seguem deles. outras normas. Isso. O controle deles. Sim. Na verdade, existe um regimento pela vigilância Sim. sanitária, né, pela Anvisa, em que essas clínicas elas precisam seguir para poder funcionar, vamos dizer assim. Para que as clínicas privadas possam oferecer a vacina, elas têm um segmento que elas têm que seguir através das portarias e que é fiscalizado pelo setor Tem da vacina que a rede sanitária. privada não vai fornecer.
Ou todas, eles fornecem todas as vacinas? Tem algumas vacinas que a rede privada não fornece, isso vai depender Depende da muito sala, da né? sala. Às vezes ele, por ter na rede do SUS, ela opta por não ter, às vezes pode ter também. Eu pergunto porque a gente recebe, às vezes, questionamento. Sim. Eu já ouvi pessoas, eu prefiro fazer tudo na particular, que Sim, o pessoal tem mania de falar é. isso. Sendo que o município, né, que o estado fornece isso. Eu acho que... As vacinas que são da rede privada e as vacinas que são do PNI, em termos de eficácia, existem algumas diferenças, Sim. porque ela tem alguns sorotipos a mais, alguma coisa Sim. diferente. Um exemplo, né? No SUS, hoje nós temos a pneumo 10. Tá? Na rede privada existe a pneumo 13, ela tem 3 sorotipos a mais. Sim. Apesar de que agora, pelo sistema de CRI, de processo de indicação, algumas pessoas podem conseguir a vacina pneumo 13 pelo Ministério da Saúde, tá? Mas existem algumas vacinas específicas em que existe na rede privada e ainda não é um objetivo coletivo do Ministério da Saúde. Muito e quando bem. a gente fala, né, do coletivo, do que exatamente está circulando, como no caso desse da 10 e da 13, a gente sabe se que as 10 circulem em período, então essa a gente vai trabalhar. Essas são talvez sorotipos novos, não quer dizer que a longo prazo possa ser que o Ministério inclua, né? Sim. A partir do momento que se existe essa análise, a gente tem essa segurança para fazer o que está circulando de doença, tudo, se não... num montante eles acharem que de repente precisa incluir, eles vão incluir. Então eles têm umas... Um exemplo clássico Uma é a estatística câmeras, em né? cima disso aí que eles vão analisando, Um né? exemplo clássico é a vacina da varicela, né? Que entrou há pouco tempo na rede do SUS e que só tinha na rede privada. Então, o Ministério da Saúde fez um estudo e percebeu que a varicela, que é a catapora, estava sendo muito incidente, então que, nesse caso, precisaria entrar com a vacina. Então, entrou com a vacina pelo calendário. Eu da varicela eu tenho assim uma recordação muito boa, porque eu fiz um trabalho com todos os pediatras aqui de Poços. A gente foi nos consultórios falando, olha, notifiquem, porque a gente precisa das notificações, ver o que está acontecendo para a gente poder mostrar, né? Então, Minas Gerais era um estado que se notificava a varicela. Eu tive um apoio muito grande de todos os profissionais da pediatria aqui de Poços notificando, o que ajudou, que acabou, que contribuiu para que entrasse a vacina. Então, às vezes as pessoas pegam a doença, né, e não notifica. A importância da notificação é essa, né? Quanto mais números nós tivermos, mais a gente vai poder batalhar. Olha, tá circulando, né? Não é caso de entrar a vacina, Vai abrir uma né? porta ali para que vocês possam disponibilizar o a vacina. Ministério, ele faz todas as vacinas que são colocadas à disposição da população, elas sofreram grandes anos de estudo, tanto epidemiológico da doença, quanto da eficácia da vacina, de possíveis fatores de risco ou eventos adversos, né? Para depois ele colocar isso. Então, o Ministério não vai colocar uma vacina que venha causar morte, como a gente ouviu vários rumores de vacinas novas que são introduzidas, né? Porque existe todo um estudo antes de se colocar essa vacina à disposição, tanto da eficiência e de eventos adversos, como também da necessidade de se colocar essa vacina em objetivo público. Olha só, tem um recado para você da Estação do Cartucho aqui em Poços de Caldas, ali na Rio Grande do Norte, na área central da cidade. Liga lá 3721-2442, porque eles entregam os toners aí na sua empresa, na sua casa, tem manutenção do equipamento, nas impressoras, nos computadores, nos no-breaks. Rio Grande do Norte, área central da cidade, é a Estação do Cartucho, é mais uma grande parceira aqui do Plantão 47. Eu quero agradecer a presença das nossas convidadas, Gisele Scátula, do setor de imunização aqui do município. Muito obrigado por participar com a gente e esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Até a próxima, Gisele. Eu é que agradeço o convite e sempre que precisar a gente está à disposição. Juliana Louro, muito obrigado, coordenadora aqui em Poços de Caldas. Vocês fazem um trabalho muito bacana aqui. Obrigada. E vocês estão de parabéns, viu, gente? Podem contá-lo Obrigada. sempre aqui com o Plantão para levar a informação adiante. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu queria deixar o nosso telefone, Claro, né? fica à vontade. A gente prefere que as pessoas às vezes perguntem a gente do que fique dando ouvido aos boatos. Então, nós estamos na Secretaria de Saúde no 3697-5973 ou 5985. Caso vocês tenham algumas dúvidas, alguma coisa, quiser estar lá também, a gente está lá todos os dias para esclarecer. Tá bom. Até a próxima, então. Até a próxima. Obrigada. Olha, eu volto na segunda-feira, às 10 horas da manhã, lá na Transamérica, do Transa News, e à noite ao vivo aqui no Plantão 47. Bom final de semana para você e até lá.